Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar das emoções do Campeonato Mineiro e também da preparação do Atlético para a Copa Libertadores da América. Comigo aqui no estúdio, Josias Pereira e Rômulo Abreu. É bom tê-los novamente aqui comigo. Mas é um prazer estar aqui novamente com você. Acabei de semana passada foi com o nosso querido amigo Guilherme Guimarães, a gente chama ele aqui de Pio, esse apelido carinhoso aí que ele tem. Então, prazer estar aqui de volta com você e também com o Rômulo Abreu. E você, Rômulo, quanto tempo? Nem sei te falar, a última vez que eu estive aqui nem foi aqui exatamente, foi lá na Cidade do Galo, a gente fez aquela ponte lá na reapresentação do Atlético. Reapresentação do Atlético, foi em janeiro. Isso, em janeiro foi muito legal e sempre um prazer, já estava com saudade aí de participar do Esporte.com. Mas quem manda também querer trabalhar à noite, né? Ninguém manda, né? Vôlei, né? Não é vôlei, claro, todo mundo tem que trabalhar sim. aqui. Tá certo. E você, internauta, se quiser participar conosco, basta acessar o portal Tempo Online, www.tempo.com.br, ou também o Twitter, @super_FC, essa figurinha que vocês estão vendo aí embaixo. Agora, eu fiquei até meio desconcentrado, porque eu tô me vendo ali no vídeo com essa mão machucada, e tá me incomodando, viu, Josias? Mas vamos tocar o barco hoje aqui. Tem que explicar aí como é que você conseguiu. Ah, não, vou explicar de jeito nenhum. Não vou explicar mesmo. Bom, vamos lá então, falar do América. O América teve um resultado muito ruim no fim de semana, empatou com o Nacional em 1-1 no Independência, horroroso o placar, né? Que acabou culminando na demissão do técnico Vinícius Eutrópio. E aí, Josias? O que esperar desse novo treinador? O que o Vinícius fez que não deu certo? Pois é, o Vinícius, desde o início a gente já acompanhava, desde o ano passado, né, que ele foi apresentado. O ano passado pegou um finalzinho aí do América na Série B, e a gente já sabia que o Vinícius Eutrópio, eu tive um contato assim mais próximo com o América o ano passado e também no início desse ano. Eu já sabia que o Vinícius Eutrópio não duraria muito tempo no América, né? Porque a filosofia de trabalho plantada por ele no América era uma filosofia de trabalho completamente assim, diferente do que a torcida do América estava acostumada. Logicamente, a gente sabe da situação do América, que não tem assim, uma condição financeira muito boa para contratar grandes nomes, mas a gente via pelo menos o América um pouco mais competitivo nas últimas temporadas, né? Pelo menos tentando ali no Campeonato Mineiro, tentando no Brasileiro, conseguiu até fazer uma boa campanha no início do Brasileiro do ano passado da Série B, mas esse ano o América apresentou uma barca aí de jogadores que, pelo amor de Deus, eu não sei nem como é que o Salum deixou passar essa pancada de jogadores até depois do jogo, desse empate. Ele justificou falando que não era uma mexida total, né, na estrutura da equipe do ano passado. Mas a gente viu que essa barca de jogadores que o América trouxe aí foi tudo inspirado, aí foi tudo indicações do Vinícius Eutrópio. Os treinamentos do Vinícius Eutrópio também não eram lá grandes coisas, a gente via vários companheiros de imprensa mesmo criticando o Vinícius Eutrópio pelas suas anotações, pelas suas visualizações da partida, e acabou aí culminando mesmo na demissão dele. O América jogando muito mal contra o Nacional, abriu o placar com o Kaká, mas depois levou o gol lá de empate, um cruzamento ali que a zaga deixou também passar muito a desejar, a zaga do América, com Lula ali naquela defesa do América, um jogador que a gente tem que ter paciência, mas realmente o América não está conseguindo encontrar um caminho. Vamos esperar agora com o Paulo Comelli, esse Criciúma, que o América tente aí, pelo menos, dar uma alavancada, porque na próxima rodada já tem o Atlético, já é o clássico aí, no domingo, Atlético e América, né? Tem que dar uma resposta rápida aí para o torcedor do América. Rômulo, o que você achou disso? Bom, um ponto que eu destaco do Vinícius Eutrópio, que ficava bem evidente de que não daria certo esse trabalho, além desse elenco aí, esse ajuntamento de pessoas, jogadores lá na América, é a postura dele. Ele era um técnico que não transmitia um pulso firme, parecia que nem exigia dos jogadores, parecia que estava na mão do elenco do América ali. No último jogo, antes desse empate contra o Nacional, a entrevista coletiva dele, ele tentando justificar, explicando, muito manso, muito tranquilo, e a gente sabe que o América precisa de um choque mesmo, de alguém que venha para ser um pouco mais rígido ali com os jogadores do América, para ver se esse time desenvolve, né? Porque, como o Josias falou, não tem dinheiro para investir, trazer grandes jogadores. Trouxe o atacante Felipe, que era uma aposta, e tem sido, eu destaco ele como a principal decepção da América até aqui, porque não está arrumando absolutamente nada. A América perdeu a vaga nos últimos
últimos 2 jogos aí, porque realmente não está resolvendo o problema que todo mundo apostou que ele poderia resolver. Então precisa de um treinador para pôr esse time para frente aí, já que não tem condição de contratar. Apesar de que o Salum está prometendo 2 nomes aí que vão vir para ser titulares, né? Mas vamos também, se contratar um jogador de futebol hoje para não ser titular do América, quem não seria? É verdade. Entendeu? Esse é o problema do América. O América tem um plantel fraco, o treinador era muito inexperiente para esse grupo. A gente via que o time estava totalmente sem entrosamento, totalmente deficitário em alguns aspectos técnicos mesmo, então a torcida não apoia também, né? Tem que falar, tem que criticar a torcida do América mesmo. A torcida do América não está indo ao campo, ganhou um estádio novo de presente e não está voltando isso para o próprio clube, né? Então é isso, eu vou falar um pouco aqui da carreira do Paulo Sérgio Comelli. Ele tem 51 anos e dirigiu mais de 30 clubes brasileiros, então experiente ele é. Experiente ele é. Destaques são Gama, Vila Nova de Goiás, Portuguesa, Figueirense, Ponte Preta e Bahia, além do Criciúma, na qual ele estava, né? Bom, então é isso. Agora vamos falar do Cruzeiro? Vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro ontem venceu por 3-2 o Araxá, lá no Alto Paranaíba. O Borges foi o destaque do segundo tempo, fazendo 2 gols da vitória, né? Mas a defesa do Cruzeiro em Rômulo. O que aconteceu com esse time? Acho que não imaginou que fosse ter a pressão que teve do Araxá, né? E o Araxá mostra, apesar de estar novo aí no campeonato, subiu da 2ª divisão ano passado, é um time que tem surpreendido, né? Principalmente no fator campo, quando joga em casa, a torcida lota mesmo o estádio, faz uma pressão, o Cruzeiro não conseguiu segurar. O Araxá tem torcida, inclusive, pois né? A torcida, a cidade do Araxá se mobiliza em favor do time. Isso aí realmente é impressionante, é um exemplo para os outros times do interior, Com né? certeza. Mas, falando do Cruzeiro, da zaga do Cruzeiro, realmente foi um ponto que bateram a semana inteira, semana passada, sobre bolas aéreas, todos os gols que o Cruzeiro tomou aqui no campeonato, exceto o pênalti ontem, né, o gol do Fabrício Carvalho, mas todos os outros foram gols de bola aérea, bolas lançadas na área. O Cruzeiro falou sobre isso, Marcelo Oliveira falou que estava treinando isso, a zaga, o Nirley foi colocado para poder sanar essa né? situação de bola na área ali, porque ele é alto, tem como um ponto forte, teoricamente, essa jogada aérea, mas não resolveu. O gol até foi um pouco em cima dele, do Paulão, foi uma confusão ali que o jogador conseguiu subir no meio de dois jogadores do Cruzeiro. Porque na verdade nenhum subiu como deveria ter subido, né? Aí chegou o zagueiro por trás e conseguiu fazer o gol de cabeça. Mas, claro, o Cruzeiro tem falhas horrorosas na sua defesa, a defesa é fraca, o time do Cruzeiro atrás, o Ceará tá um pouco inconstante, na minha opinião, o Everton pra mim nem tinha que ser titular. Aí você olha, por exemplo, a dupla de zaga do Cruzeiro, nenhum dos dois não tem nem condição de ser titular desse time. Não tem a menor condição de Paulo Caveirão e Nirley. O Nirley, pra quem não conhece o Nirley, gente, o Nirley, ele era zagueiro do Criciúma ano passado e era banco lá. Isso que é inacreditável. O Cruzeiro pega um jogador do Criciúma, com todo respeito ao Criciúma, mas até outro dia estava na Série D, coloca o cara como titular. Então é muito complicado, eu não sei. Eu acho que esse time precisa melhorar, principalmente nesse aspecto técnico na defesa. E você, Josias? Tanto que depois, após a partida, o Marcelo Oliveira destacou que perguntaram para ele qual que era a evolução que ele via no Cruzeiro. E ele falou que o Cruzeiro, para ele, começou muito bem e agora já não está apresentando o mesmo futebol do início, né? Foi a partida contra o Atlético, depois venceu a América e o Teoflotone. Então o Cruzeiro começou a dar uma queda e ele mesmo falou sobre isso. Agora voltando um pouquinho ao assunto dessa zaga aí, a gente vem acompanhando os treinamentos do Cruzeiro, o Nirley. O Nirley ontem ele começou a arrumar um princípio de confusão ali com o Fabrício Carvalho, e foram vários lances que ele chegou assim bem duro no Fabrício Carvalho, até depois o Márcio Oliveira inverteu, colocou o Paulão para marcar o Fabrício Carvalho, estava desequilibrando. A gente tem que destacar que o Nirley, para mim, pelo que eu acompanho o treinamento do Cruzeiro, o Nirley é um jogador muito nervosinho, viu? Tem que tomar muito cuidado com o Nirley. Inclusive teve um lance com o Anselmo Ramon, que ele deixou um braço do Anselmo Ramon ali. Eu acho que o Nirley ele não consegue levar muito bem essa questão de dividida. Assim, a primeira dividida que ele toma já começa a ameaçar o jogador que fez isso com ele. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa característica dele, que é mais explosivo, né? E o que eu destaco é que na atual situação do Cruzeiro também, para mim o Paulão ele é o melhor zagueiro que o Cruzeiro tem até o momento. Porque todos são horrorosos. Porque todos são horrorosos. Eu até não digo isso porque o Bruno Rodrigues estava jogando até razoavelmente bem. Mas estou falando depois da saída do Bruno Rodrigues, que está lesionado.
né? E acabou entrando o Thiago Carvalho. O Thiago Carvalho, para mim, também não é um jogador, não é um zagueiro que tem condições de vestir a camisa do Cruzeiro. Eu até acho que ele é melhor que o Nirley, né? Já que não tem tantas opções assim, o Léo tá começando a voltar, o Vitorino tá machucado, mas eu até acho que ele é melhor que o Nirley. Mas o Paulão, dentro da situação, é o melhor zagueiro que o Cruzeiro tem atualmente. Marcou o gol ontem, né? Fez aquele gol, a bola que sobrou para ele conseguiu fazer aquele gol bem parecido com o gol que ele fez contra o Mamoré naquele amistoso. Você tá assustando a torcida. Mas é aquilo que tem no momento, né? Tá, vamos falar de algo que eu gostei então. O Diego Souza não teve... Aliás, o primeiro tempo do Diego Souza foi apático. Ele praticamente não fez nada. Esteve lá. Mas aí o jogador também é o cérebro do time. É claro que uma hora ou outra ele vai destoar mesmo. E no segundo tempo ele destoou, né? Jogou muito bem no segundo tempo. Claro, a gente tem que falar também que o Araxá perdeu um zagueiro. E isso é lógico que o time do Araxá sentiu essa perda, porque foi um carrinho... Não foi nem um carrinho, né? Foi um... O cara foi grosseiro, excesso, foi errado. Já tinha amarelo, sofreu vermelho com justiça, inclusive. O árbitro apitou bem o jogo de ontem. Mas o Diego Souza conseguiu jogar bem, se aproveitando disso, já que o Ganso estava com a menos, né, Romulo? Ele conseguiu ser decisivo ali no primeiro gol do Borges. Isso. O primeiro gol do Borges, o segundo do Cruzeiro, o gol da virada. Foi um momento ali que o time tinha conseguido empatar, fez uma pressão ali no Araxá e ele conseguiu aparecer. E a função do Diego Souza é essa mesmo, né? De repente o jogador tá apagado o jogo inteiro, mas numa jogada ele resolve. E é para isso que ele foi contratado, fez bem ontem essa função, mas como você disse, ainda é pouco para a expectativa que foi colocada em cima dele. A gente, obviamente, tem que ter paciência com esse time do Cruzeiro, porque o Diego Souza, no caso, está vindo da Arábia, ficou muito tempo sem jogar. Lá na Arábia, a gente sabe que é Arábia, Catar. Arábia Saudita. É Arábia mesmo, né? Ele veio do Al Ittihad. Isso. E lá o futebol é muito diferente daqui, o nível de treinamento, intensidade, a força, os jogos. Porque não dá para treinar 45 graus. Né? Não dá. O futebol lá é bem diferente do Brasil, então tem que ter paciência sim, mas ainda falta mais, a torcida espera mais o Diego Souza, sim. Mas um ponto que eu destaco é a mudança que o Marcelo Oliveira conseguiu fazer no time, que foi fundamental ali, né? Ajudou muito. Acredito que depois da entrada do Elber, que deu mais velocidade, foi até favoreceu o futebol do Diego Souza. Claro, também concordo com você. Agora, tem que ressaltar também, né, que o Cruzeiro conseguiu se manter na ponta do Campeonato Mineiro, está se aproveitando muito bem desses jogos, né, que tá fazendo o Campeonato Mineiro. Claro, tropeçou contra o Nacional, contra o Guarani, mas era um resultado que talvez era previsto que isso acontecesse mesmo, né? Josias, alguma coisa a destacar do Cruzeiro? Voltando só um pouquinho desse negócio do Nirley ali, lembrando que foi o passe do Nirley ali pro Fábio na fogueira, que o Fábio tentou dar um drible ali no jogador do Araxá, que provocou o escanteio, e desse escanteio, na falha lá da jogada aérea, aconteceu o primeiro gol do Araxá. Agora, eu vou discordar de você num ponto. Eu não acho que a bola foi na fogueira pro Fábio. Não, o Fábio tentou driblar, né? Eu acho que ele podia ter chutado essa bola de primeira. Não tem dessa, ele não tem que fazer o que ele não sabe. Na hora que ele viu, o cara estava assim em cima dele. Ele correu pra esquerda, eu não entendi o Fábio naquela. Mas ele sempre faz aquilo também, né? Ele já colocou a torcida do Cruzeiro em pânico várias vezes. O Romulo é um grande fã do Fábio. Não é a primeira vez que ele dá uma dessa. Outras vezes ele conseguiu se safar, conseguiu fazer um chute mais forte. Né? E ontem ele dividiu aí, quase que ele vira o nome do fim de semana, né? No futebol, né? Com o mico do fim de semana. O Fabrício Marcos, de Coronel Fabriciano, obrigado, Fabrício, pela sua pergunta. Na verdade, nem uma pergunta, ele está cravando uma situação aqui. Acho que ainda é cedo para cravar se este ou aquele jogador serve ou não para jogar no time do Cruzeiro. São apenas 5 jogos. Mas, Fabrício, o Nirley não serve para o Cruzeiro mesmo. A gente viu isso, a gente sabe como é que é ele desde a 2ª divisão do ano passado. Thiago Carvalho a gente conhece esses jogadores, a gente não está falando que só porque ele tá aqui que ele vai jogar bola e tal. Não existe isso. O cara joga bola desde sempre. Tem que ter paciência, mas também não pode ser bobo, né? A gente não tem que ser inocente de acreditar, por exemplo, que o Paulão Caveirão vai ser
um Baresi do A gente não pode embarcar nessa ideia que parece que estão tentando emplacar de que o Caveirão é o novo ídolo do Cruzeiro, né? Porque ele é carismático e tudo mais, aí já tá virando um ídolo já. A gente tem que ir devagar aí, porque a gente vê... Eu até destaco que ele é sério pra jogar. A bola vê, ele chuta pra fora, chuta pra frente. No clássico contra o Atlético, pelo menos então, era onde inventar. o nariz apontava. Exatamente. Pelo menos ele não tenta inventar. Mas no caso da defesa, apesar da limitação do Thiago Carvalho, eu discordei dessa alteração que o Marcelo Oliveira fez. Porque você não dá sequência, né? Você não dá sequência pros caras. Ele é um remanescente do ano passado, ele conhece um pouco mais a estrutura do Cruzeiro, do time, outros jogadores que estavam. Então eu acho que o Thiago Carvalho tinha condição de ser titular muito mais que o Nirley. Né? Os campeonatos mineiros, né? Tá pensando que é um laboratório, então vai colocando aí. E tem outro detalhe, né? Eu ia falar aqui do Leandro Guerreiro, mas também. Eu prefiro não, porque a gente sabe como é que a torcida do Cruzeiro hoje tá com o Leandro Guerreiro, né? Então vamos deixar isso pra próxima. Acho que quando o Henrique voltar aí 100%, o Leandro Guerreiro... não tem condição. Eu ia falar, mas não tem condição do Leandro Guerreiro ser titular do time do Cruzeiro também. Ninguém nem o Everton. Acho que é o Egídio, né? Pois é. Então eu realmente nunca vou entender essas coisas de treinador de futebol. Não é possível que o Everton seja melhor do que o Egídio. Eu não consigo enxergar essas coisas. Tá se aproveitando da moral que ele ganhou ano passado, né? Não, porque foi o único que estava salvando aquele time horrível do ano passado. Não é possível, né, que esse Everton vai continuar jogando. Bom, enfim. Vamos falar um pouco... Aliás, antes da gente falar de Taça Libertadores da América, do Atlético lá contra o The Strongest em La Paz, vamos passar os resultados do Campeonato Mineiro e a classificação até o momento. Saiu os jogos da quinta rodada, né? A gente tá vendo aí que o América de Teófilo não enfrentou o Galo porque o jogo foi adiado para o dia 20 de março em virtude da viagem do Atlético para a Bolívia. No mais, todos aconteceram. No sábado, o Tombense venceu o Boa por 2-1. O Boa também, nossa senhora. O América empatou com o Nacional. O Tupi venceu o Clássico Indígena contra o Guarani, 2-1. O Araxá caiu diante do Cruzeiro lá em Araxá, 3-2. O Vila Nova empatou com o Caldense em 1-1. Tá aí a classificação do campeonato. O Cruzeiro tá com 13 pontos ganhos, já deu uma leve disparada na ponta do campeonato. O Galo na sequência com 9 pontos, o Tombense com 9 e o Vila Nova com 9. Aí, fechando o G5, né, já que tem 4 times com 9 pontos, o Tupi. Na sexta colocação, a Caldense com 6, o América com 6, o Nacional com 5, o Boa com 4 e o Araxá com 3 tentos. Na zona de rebaixamento, o América de Teófilo com 3 pontos e o Guarani com apenas 2 tentos, um inclusive contra o Cruzeiro, né? Exatamente. Pensava que o Guarani ia dar alguma pressão por conta desse jogo contra o Cruzeiro, mas a gente está se revelando aí um time muito fraco, né, para esse restante campeonato mineiro. Destaca também o América de Teófilo, né, que está confiando aí no Nazi Mata aí contra o Atlético, né, os jogos que eles terão aí pela frente, mas o time é bem fraquinho e o América tem que tomar cuidado aí, porque senão o módulo 2 está esperando o ano que vem aí, o Dragão lá de Teófilo. O Guilherme Francisco está perguntando aqui sobre se vocês acham que houve pouco apoio dos volantes, deixando a criação e o ataque lentos por consequência. Eu não acho não, Guilherme. Eu acho que se você tem o Everton Ribeiro no time, é para dar essa saída rápida do meio campo para o ataque, né? Então, se os volantes estão presos, essa função tem que ser do Everton Ribeiro e também do Diego Souza, né? Eu sei que o Diego Souza joga um pouco mais avançado que o Everton, mas eu acho que essa parte, quem pecou um pouco foi o Everton Ribeiro. Não sei se vocês acham também isso. Eu concordo, né? O time do Cruzeiro tem um setor ofensivo muito forte, né? Então é necessário mesmo que os volantes fiquem um pouco mais ali, senão o time vai ficar muito ofensivo. Exatamente. E essa defesa que não é confiável fica desguarnecida, né? Totalmente. O Cruzeiro estava tomando também muita bola na lateral, né? Acho que os volantes do Cruzeiro ainda precisam acertar um pouquinho da marcação que a gente vem cobrando desde o primeiro jogo lá contra o Atlético, né? O Cruzeiro tomando muitas passagens de bola assim, que foram pela ponta direita, ponta esquerda, principalmente no primeiro tempo, vários cruzamentos ali, o Bratner caindo muito bem ali na ponta também. Então precisa acertar um pouquinho essa marcação para dar uma melhor consistência e guarnecer melhor os laterais do Cruzeiro. Como a gente já sabe, o Everton avança de vez em quando muito e também não consegue voltar para marcar. É o mesmo problema no Atlético com o Marcos Rocha, a mesma exatamente. coisa. E o Ceará também não é aquele vigor físico total, a gente já sabe da o Ceará ele tem que ficar mais preso mesmo, né? Só tem que ir para o ataque quando tiver a boa mesmo. O Fabrício está voltando a perguntar aqui que ele está começando a achar que o time montado pelo Cruzeiro é uma porcaria após os nossos comentários. Ele está perguntando se sobra alguém.
Não, o time não é ruim, o time é bom. A questão é que o time está muito desequilibrado. O ataque do Cruzeiro é um ataque promissor, não vou falar que ele é excelente, vou falar que é bom, não vou falar que ele é um ataque promissor. Mas essa zona de contenção no meio-campo e essa dupla de zaga do Cruzeiro, não vou nem falar do Everton na esquerda porque eu já falei muito dele hoje, é o problema. Se não melhorar isso, vai ser complicador, porque aí a gente pensa que também tem que o Henrique tem que entrar nesse time, o Nilton tem que entrar nesse time, na defesa tem o Léo, tem o Vitorino, então a gente tem que ter realmente calma, mas esses que estão jogando hoje, pra mim, não vale muita coisa não. Bom, vamos falar do Galo. Tudo bem? Tranquilo. Tudo certo. O Galo enfrenta o The Strongest na próxima, que dia que é o jogo? Quarta-feira, né? Na próxima quarta-feira, lá em La Paz, a 3.600 metros de altitude. Hoje eu falei no meu Twitter que eu tô meio de saco cheio de ficar falando de altitude, que é hemoglobina pra cá, não sei o que, transição de oxigênio e tal. Tô meio de saco cheio de ficar comentando isso. Vamos falar do jogo em si. O Atlético tem tudo para chegar lá em La Paz e ganhar do The Strongest. A gente viu que o The Strongest, não vou falar que o time é horroroso não, mas o time está bem abaixo de estar disputando a Taça Libertadores da América, não é, Romo? Obviamente, inevitavelmente, o fator altitude pode pesar, mas o Atlético está se antecipando a isso, né? Foi para lá sábado, então tem uns dias aí, meia semana para se adaptar, né? E realmente o Atlético tem tudo para vencer, até porque chega com moral muito grande, né? Chega como um time sensação, com o Ronaldinho Gaúcho, os jogadores do Strongest enfrentam o time ali reverenciando o Ronaldinho, vendo uma superioridade, reconhecendo, né? Se rendendo à superioridade do Atlético e sobretudo do Ronaldo. Então, isso aumentaram o preço dos ingressos, cara. Justamente, né? Virou um evento, né? Jogar contra o Atlético virou um evento lá para o time de La Paz. Então o Atlético tem que se aproveitar disso daí, aproveitar dessa moral, se impor mesmo dentro de campo, porque vai exigir um pouco mais do que exigiu aqui no Independência, pela altitude, pelo fator campo. A gente sabe que as condições dos campos aí, dos estados aí na América do Sul não são as melhores. Os campos bons da América do Sul só existem no Brasil, raros. São raras exceções ao longo da América do Sul. Ponto lá o estádio lá do Caracas, lá na Venezuela, o estádio principal lá de Lima, no Peru, e obviamente o Monumental de Nunes lá na Argentina. O resto... A maioria é uma várzea, né? Uma várzea. E isso dificulta para um time técnico como o do Atlético, né? Que o fator campo, a condição do gramado pode prejudicar um time técnico como é o time do Atlético. Então isso vai exigir mais esforço do time, mas nada que seja um bicho de 7 cabeças, tem todas as condições de ir vencer, tem que ir com um pensamento de vitória. Claro. Não com esse pensamento de o empate é bom porque é fora de casa, porque esse não é o pensamento de quem quer ser campeão da Libertadores. Mesmo porque se venceu o The Strongest lá na Bolívia, 4 vitórias em 4 jogos, a certeza de um primeiro lugar geral aumenta sim bastante, né? Porque aí pega o Arsenal aqui no Independência para praticamente liquidar essa primeira colocação geral. E aí pode ir até para São Paulo para pegar o próprio São Paulo Futebol Clube no Morumbi para cumprir tabela. E isso seria sensacional para o Atlético, né, Josias? Com certeza, o Atlético aí com uma das melhores campanhas da Libertadores nessa fase geral, junto com o Tijuana, né, do México. Então o Atlético, como bem disse o Romulo, tem tudo mesmo para chegar lá na Bolívia e conseguir essa vitória. Esse período de aclimatação lá na Bolívia é muito importante. Aclimatação, é uma coisa quanto bonita. não vi isso? Uma coisa que eu considero muito importante, até o próprio Carlinhos Neves ressaltou isso no sábado. Então os jogadores eles já estão começando a pegar essa malícia ali, que eles falam também da bola rápida, né? Que por causa da altitude a bola corre um pouco mais lá na Bolívia. Então, para os goleiros isso é essencial. Para os atacantes também para pegar esse tempo de bola também lá. Então, o Atlético se preparando, tendo um time que a gente sabe que é muito superior, deu muito, mas assim, foi para cima completamente do The Strongest aqui no Independência. Então lá também tem condições totais de fazer isso e conquistar esses 3 pontos aí para continuar nessa caminhada, uma classificação aí para as oitavas de final e seguir na Libertadores, né? Então... assim você respondeu a pergunta do Wendel. Os jogadores do Atlético vão se adaptar bem a 3.600 metros acima do mar? Vão, provavelmente vão, né? Vamos até visitar o lago lá. Eles estão... um clima de... Amistoso demais, né? A gente não vê isso muito em Copa Libertadores, exatamente, né? Agora, nem tudo são fadas, né? Lá no Atlético. Porque a defesa do Atlético, assim como a do Cruzeiro, está um pouco deixando a desejar. Eu já tinha falado isso no programa de sexta-feira agora,
que a defesa do Atlético está deixando os times adversários criarem bastante, né? O caso do The Strongest, por exemplo, o Pablo Escobar ex-Ipatinga, né? O gol que ele perdeu foi uma falha horrorosa do setor direito da defesa do Atlético, né? Então, a gente tem que ter um pouco calma nessas horas, porque o The Strongest, o que vai fazer nesse jogo de cara? Marcar pressão, vai tentar cansar o Atlético de todas as formas possíveis. E eles estão certos, tem que anular o Atlético naquilo que ele é melhor, que é na velocidade, né? Rômulo. Esse ponto aí é realmente uma coisa que eu tenho falado também da defesa do Atlético, que ela não manteve o nível que ela estava em 2012. Deu uma caída mesmo esse ano. Então, se por um lado o Atlético tem um setor ofensivo muito forte, o quarteto ali com Tardelli, João Bernard e Ronaldinho está funcionando ali como música mesmo. Por outro lado, a defesa é um fator preocupante. E num jogo com altitude, pode complicar mais ainda pela velocidade da bola, um chute de longa distância, né? Então, realmente, o Atlético precisa ficar bem atento em relação a essa questão da defesa ali. Os dois zagueiros precisam se entender melhor. Os volantes ali, o Leandro Donizete, no último jogo, ele já teve uma queda, estava se destacando, inclusive ofensivamente até o jogo contra o Arsenal, mas contra o Strongest aqui no Independência, ele já falhou. Já achei que ele teve uma atuação um pouco aquém do que ele vinha nos primeiros jogos do Atlético no ano. Então ele, o Pierre ali, precisam dar uma fortalecida na defesa, e essa defesa precisa se entender melhor, porque é uma defesa que já joga junto há muito tempo, está bem entrosada, são jogadores de excelente potencial, né, que é o Hever, o Nacivo, são considerados aí a melhor dupla de zaga do Brasil, então precisa se entender mesmo. Eu não sei nem dizer o porquê que essa defesa do Atlético está batendo cabeça aí, está tomando gol bobo, inclusive contra o Arsenal, tomou um gol com 1 minuto de jogo, né? Não, aquele gol foi uma situação que eu fiquei um pouco assustado. Porque é um gol falando na real, foi um gol de time amador que o Atlético sofreu, né? O Arsenal, com 1 minuto de jogo, passou atropelando ali, fazendo 1-0. Mas eu ainda insisto que a defesa do Atlético, você falou que a defesa do Atlético é a melhor do Brasil, pode ser. Eu não vou ficar também colocando a defesa do Atlético nesse patamar, porque desde o ano passado a gente vê essa defesa falhando dessa forma. Ela falha de forma constante, só que o que acontece? Como o time hoje, eu vejo o time do Atlético um pouco desequilibrado. Como a gente vê o ataque destoando muito, se você toma 2, você consegue fazer 3, consegue fazer 4, consegue fazer 5, às vezes mascara um pouco essa situação da defesa. Eu falei que na sexta-feira, novamente voltando a isso, que o Cruzeiro teve uma oportunidade de golear o Atlético no Clássico e não fez, porque as bolas decisivas para fazer o gol, para aumentar a vitória do Cruzeiro, caíram nos pés do Nilton, né? Se é um jogador com um cacuete um pouco melhor de atacante, fazia 4-1 ali tranquilamente. Não, fora que naquele jogo a gente viu até o Ronaldinho Gaúcho voltando para marcar, né? Então o nível que estava desequilibrado o Atlético. Aí a gente vai justificar que foi a primeira partida, mas não tem justificativa, né? Porque o Atlético está jogando junto desde o... não existe isso, eles estão entrosados. Estão entrosados. O Cruzeiro estava desentrosado naquele jogo. O Dagoberto conseguiu matar a defesa do Atlético. Isso, o Dagoberto, que é um jogador acima da média, mas não é um craque. Ele não é o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação ao Atlético por causa disso. Eu acho que o time está um pouco desequilibrado e tanto o Pierre quanto o Leandro Donizete, eles não estão fazendo bem a função que eles já faziam um pouco mais de 6 meses. Porque, como até citava o ano passado, a gente viu o Atlético até hoje, né, continua com essa mesma característica, que é atacar em bloco. A gente vê o Atlético atacando em bloco mesmo, os jogadores subindo, e quando volta, que é o problema. Contra o Cruzeiro a gente viu isso, porque o Marcos Rocha ele vai subir, a gente sabe que o Marcos Rocha vai subir. Inclusive o Cuca até citou que aquela partida contra, acho que não me engano, foi contra o Guarani, o Atlético ganhou aqui na Independência, ele chegou a pensar em colocar o Marcos Rocha para armar o Atlético depois que o Luan machucou, entendeu? Pra você ter noção como que o Marcos Rocha, ele sabe que o Marcos Rocha não vai conseguir defender direito. Então, quando o time volta inteiro... Basta ser um pouco inteligente jogando com o Atlético, não basta ser muito, não. Exatamente. E agora, o The Strongest, a gente sabe das limitações do The Strongest, só que acontece, o The Strongest já pegou algumas coisas que o Atlético, as deficiências que o Atlético teve naquela partida. Eles viram que eles poderiam ter aberto o placar, aqui com o Pablo Escobar, que acabou perdendo aquele gol incrível, como você citou, mas eles também conseguiram marcar um gol no Atlético no último minuto ali, uma jogada boba da Zara, mais uma vez, permitindo esse avanço.
e foi ali caindo pelas pontas, o cruzamento. Então tem que tomar cuidado, Júnior César, tem que tomar cuidado o Marcos Rocha e principalmente essa contenção, como a gente fala do Cruzeiro, o Atlético precisa melhorar muito, porque o Pierre, a gente sabe que o Pierre é um jogador lutador, brigador. O Leandro Donizete agora está começando a sair um pouco mais, mas precisa realmente ter esse acerto, esse encaixe, para não passar o sufoco que o Atlético vem passando nessas jogadas de contra-ataque. E eu aposto que o The Strongest vai usar isso lá, aproveitando de todas as características que eles têm, que é altitude. Vão tentar correr, aprontar uma correria para cima. E tem outro detalhe. Esse problema da defesa do Atlético, agora na primeira fase, a gente se preocupa e tal, mas é uma coisa um pouco mais tranquila. Na fase de mata-mata, já que o Atlético precisa apenas de um empate para praticamente garantir sua classificação para a próxima fase, é que aí que o bicho pega, né? Porque se toma gol em casa, como o Atlético tomou contra São Paulo e contra o próprio The Strongest, jogar fora tomando com um gol desse contra é um pouco complicado. Então, tem que centrar, essa defesa tem que passar ilesa nos jogos mata-mata dentro do Independência para poder tentar uma reação melhor fora de casa. Mas como eu tô achando que o Atlético realmente vai ser o primeiro geral, ele vai jogar fora para tentar decidir em casa, né? Então, eu não sei nem se isso é bom também não, viu, internauta? Porque você toma gol, você jogando em casa, você pode simplesmente amassar o adversário, fazer a vitória e segurar o empate fora. Exatamente. Ou você não tomar uma goleada fora para tentar reverter em casa é muito difícil também. Você pode vir resolver em casa, mas com uma situação muito difícil, que vai envolver fatores aí emocionais, né? Claro, uma pressão enorme em cima do time. O Strongest, o técnico do Strongest já até alertou que para esse jogo de quarta-feira vai dar uma atenção especial ao Ronaldinho, que é algo que eu não entendi porque que ninguém fez até agora. Parece que não conhecem o Atlético, não conhecem o Ronaldinho, né? Porque, por exemplo, lá contra o Arsenal, ele fez o que quis. O gol do Bernard, por exemplo, é incrível. Você consegue contar 4 segundos na mão o tempo que o Ronaldinho fica com a bola no meio-campo antes de dar o passe pro Bernard. E o Arsenal é um time argentino, cara, porque se fosse qualquer outro time de mais tradição, já teria pegado o Ronaldinho ali, já teria dado a... Acho que eles estão achando que é o Ronaldinho do Flamengo. Não é possível, né? Desmerecendo o Ronaldinho até sem razão, né? Porque ano passado ele já se destacou, já merecia uma atenção maior. Mas se um time, principalmente nessa fase mata-mata, souber marcar o Ronaldinho bem, foi como o Cruzeiro fez, um time desentrosado, primeiro jogo do ano oficial... Cruzeiro conseguiu anular o Ronaldinho no jogo. Então, e não só o Ronaldinho, né? Não só o Ronaldinho. Bernard, Ronaldinho, o ataque do Atlético não funcionou. Obviamente que o Atlético teve um ganho muito grande com o Tardelli, está diminuindo muito a questão de jogar só naqueles chutões, aquelas ligações diretas. Depois que o Tardelli entrou, o Atlético diminuiu essa jogada, que já era manjada e tal. Mas se anula esses jogadores aí, pega um time no mata-mata que sabe segurar o Ronaldinho fora de casa... Pode complicar e aí resolver em casa, jogar o segundo jogo em casa pode não ter muita vantagem não, como você disse. Né? É verdade. Tem umas perguntas aqui, do Wendel de Belo Horizonte. O Atlético tem condição de chegar à final? Caro Wendel, se o Atlético não tiver condições de chegar à final esse ano, não tem Libertadores da América, porque para mim é o melhor time até então da competição. Porque você vai pegar, por exemplo, Corinthians, ele pode ser um time equilibrado, pode ser um time bem treinado, mas não está jogando bem. O Palmeiras, não vamos falar nem do Palmeiras aqui. O Grêmio tá jogando bem? Tá, mas perdeu o primeiro jogo pro Huachipato, em plena Arena Grêmio, né? E quase não classificou, lembrando que o Grêmio classificou para a Libertadores da América nos pênaltis contra a LDU. O São Paulo tá jogando bem? A gente sabe que não. Sobrou Fluminense, que a gente viu a traulitada que ele tomou pro Grêmio e empate contra o próprio Huachipato do Chile. Aí a gente vai na Argentina, o Boca já tomou 2 bordoadas na Bombonera. Está em terceiro no grupo, né? Talvez nem classifique. O Nacional do Uruguai talvez seja o time fora do Brasil que esteja melhor jogando. Ele e o Libertad, para mim são os dois que estão jogando melhor fora. O Tijuana, ele se aproveita de uma situação que é curiosa dos times mexicanos, né? Que jogam em estádios novos e com grama sintética. Então todo mundo que vai jogar na grama sintética apanha um pouco da bola. Foi assim que o Corinthians perdeu a invencibilidade quase que histórica dele na competição, né? E por aí vai. Então, hoje o Atlético é o melhor time da competição, é o time favorito, na minha opinião, de seu primeiro lugar geral, mas aí é que está a grande discussão. Porque se o Atlético é o primeiro lugar do grupo, olha o risco que ele tem de pegar, por exemplo, um São Paulo, um Palmeiras, um Grêmio, um Corinthians, Fluminense também. O próprio Boca Juniors.
O Boca Juniors é aquele time que a gente sabe que faz o inalcançável, né? Consegue perder 2 em casa, mas pode muito bem sair da Argentina e ganhar 2. Então, eu não sei, o Cruzeiro caiu nessa. Em 2011 ele caiu para o Once Caldas sendo o melhor geral. E a campanha do Cruzeiro, inclusive, era melhor que do Atlético hoje, porque o Cruzeiro tinha dado uma sapecada de cara no Estudiantes, que deixou o time bem colocado na primeira fase. Na verdade, ele ganhou do Estudiantes de 5-0 na Arena do Jacaré e de 3-0 no Ciudad de La Plata, né? Então... E aí a gente pensa em 2010, quando o Cruzeiro caiu, aliás, antes, 2008, quando o Cruzeiro caiu para o Boca, sendo que o Cruzeiro foi o 3º ou 4º melhor primeiro colocado. E pegou o Boca que foi um dos piores segundos colocados, e caiu lá e aqui. Então não existe isso, a Libertadores é um pouco traiçoeira nesse aspecto, né? E pesa muito a experiência dos times na disputa, né? Como o Boca Juniors, por exemplo. Exatamente. Que é um time que está acostumado a vencer a Libertadores, a disputar a Libertadores. E é um fator que é inegável que pode prejudicar o Atlético, porque não está acostumado com o campeonato, né? Outra coisa que pode prejudicar o Atlético é o fator... Porque a gente fica falando de defesa, mas na Libertadores, exclusivamente, a defesa ela se mostra mais fundamental do que em torneios de pontos corridos. Eu vou dar 2 exemplos. O Corinthians, ano passado, chegou sofrendo apenas 1 gol na final. Exatamente. Chegou apenas tomando 1 gol até a final. E o Estudiantes, quando venceu o Cruzeiro na Taça Libertadores de 2009, não tinha sofrido nenhum. Ele foi para a final sem tomar nenhum gol no Ciudad de La Plata, o estádio dele, na Argentina. Então, a defesa tem que ser um fator chave para essa vitória do Atlético. Acredito que essa é a preocupação que o Cuca tem, né? Tanto que ele frisou várias vezes que ele chamou os jogadores de defesa, né, no cantão e falou assim, não, gente, a gente não pode tomar esses gols bobos aqui dentro da nossa casa. Porque quando chega lá na frente, né, se você der esse vacilo, como a gente está citando aqui de Copa Libertadores, tomar um gol aí dentro de casa no finalzinho, né, o Atlético pode dar um adeus assim de forma dramática, né? Mais um adeus melancólico aí pro Cuca em Copa Libertadores. E ele não quer passar por isso, então ele tá ali batendo na tecla e falando, tá consciente de que terminar em primeiro lugar geral não é lá essas coisas, né? Porque ele já tem o histórico aí do Cruzeiro, como foi com o Once Caldas em 2011. Então ele não tá se iludindo com isso, tá tentando acertar ao máximo, né, para que não aconteça esses erros. A história do Cuca na Libertadores com o Cruzeiro é tão absurda que o Cruzeiro chegou a ganhar em Bogotá, do Once Caldas. Exatamente. O Cruzeiro podia empatar na Arena do Jacaré e se classificava para as quartas de final para pegar o que foi campeão na época, o Santos. Vocês têm noção disso? Do que é você ter a chance de apenas empatar para ir para umas quartas de final de Libertadores e você desperdiçar isso? O Cuca cometeu esse erro com o Cruzeiro, agora vamos ver o que ele vai plantar no Atlético, né? Eu fico pensando se essa campanha do Atlético não traz recordações para o Cuca da época do Cruzeiro, porque é uma campanha similar, né? O melhor ele já time, até falou isso, tá embalado, né? Então, bom, tem que ter uma cabeça muito boa e o Cuca, às vezes, ele demonstra alguns destemperos, né? Então, tomara que isso não seja prejudicial. E o ponto fraco do Atlético, obviamente, é a defesa. Tem que preocupar demais, a torcida precisa ficar atenta, porque a gente vê a torcida do Atlético muito empolgada com essa campanha, é para empolgar mesmo, tem que valorizar a vitória, 5-2, o placar histórico, primeira goleada, primeira vez que um time brasileiro faz 5 gols num time argentino, jogando na Argentina, então isso tudo tem que ser enaltecido, sim. Mas é fato que o Atlético pode ser prejudicado por ele mesmo, pelas próprias falhas, né? Porque a gente vê as laterais do Atlético, é o grande problema do Atlético, né? E nós não vemos o torcedor cobrando isso. Acho o Marcos Rocha o melhor lateral direito do Brasil. Realmente ele tem potencial. Eu acho horrível o Júnior César. Acho o Júnior César horrível para atacar, para defender. Francamente, eu falo isso considerando, contextualizando pelo fato dele ser de um time muito forte como o Atlético, né? De repente ele seja um ótimo lateral para outros times, mas para um time que tem um elenco como o do Atlético, eu acho que ele talvez seja o pior jogador do Atlético, ele pelo menos entre os titulares. E essa defesa batendo cabeça como está aí, pode ser uma arma aí que os times podem usar contra o Atlético pode ser vendido, né? Pode cair nessa armadilha traiçoeira que ele mesmo está se arrumando, né? O Atlético caiu na Copa do Brasil por gol tomado no Independência. No Independência, exatamente, contra o Goiás. Esse mesmo time, tirando o nosso glorioso Ronaldinho Gaúcho. Esse mesmo time.
Então é pro Atlético ficar bem atento mesmo a esse jogo contra o The Strongest na Bolívia. Então encerramos hoje, né? Obrigado, Josias, pela participação aqui comigo. Eu agradeço, Cabito, agradeço você também, internauta, agradeço o Rômulo Abreu. E vamos continuar aí nessa jornada aí por esse mundo esportivo, que vamos até o final do ano aí firmes e fortes, acompanhando todos os campeonatos que tivemos aqui no Brasil e também no mundo. Obrigado, Rômulo, você aqui de novo. Isso aí, obrigado, Cabito, pela oportunidade. Josias, internauta também, sempre um prazer. E reforçar o convite para continuar acompanhando aí o mundo esportivo conosco no superfc.com.br e todos os produtos que a gente tem produzido aqui, o Super FC pelo mundo, que é muito bacana. Eu tô com raiva do Super FC pelo mundo, cara. Claro, mal do seu toque. Nossa, o tempo todo. Mas eles já criticaram aqui, meu time também. É impressionante. Mas é isso aí, um grande abraço para todo mundo. Tem aí também as fases finais da Superliga de vôlei, né? Vale lembrar que Sada e Minas largaram bem, né? Conseguiram as respectivas vitórias. É isso aí, um abraço para todo mundo e até a próxima. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação aqui e até sexta-feira. Um abraço e até lá.